Quando se fala em conjugação favorável aí de Ministério da Saúde, BNDES, Ministério da Fazenda, a gente inclui São Paulo também com a visão dos laboratórios públicos aqui. Há espaço aí para, efetivamente, a consolidação de uma política farmacêutica. Eu pergunto o seguinte, há um problema de restrição orçamentária aí nessas compras de medicamentos, e você tem esse velho dilema aí, que é a compra, que é o custo dos remédios, com o câmbio, acaba de bater 1,74, né? Se depender do doutor Meirelles, acho que vai para 1,5 em breve aí. E esse custo de política industrial. No âmbito do governo, vocês consideram que isso já é um caso resolvido? Que é uma questão estratégica que não pode se basear nessa visão meramente financista. E uma outra questão, no caso dos laboratórios estrangeiros, o que se pensa de proposta de parceria ou de integração nesses esforços também? Então, é uma provocação inicial que eu faço aí para vocês. Posso? Bom, deixa eu começar pela última pergunta, que são os laboratórios estrangeiros. Nassif, com toda a franqueza possível, que sempre permeia nossas ações e nosso discurso, esse é um gol não marcado. Esse é um gol não marcado nesses 3 anos e meio. Nós, infelizmente, daquelas 50 operações que nós mostramos, 46 são com empresas nacionais. Eu não diria infelizmente, né? Eu diria o seguinte, felizmente, mas seria muito melhor se a gente tivesse ali projetos de empresas transnacionais, de filiais brasileiras de empresas transnacionais, que contribuíssem para a agregação de valor aqui no nosso país, né? Nós achamos que nós temos um mercado suficientemente interessante, se olhar não só para o Brasil, mas do ponto de vista regional também, para a consolidação de alguns projetos que possam estar inseridos na logística global dessas empresas. Essas empresas, a maioria delas, com exceções, é claro, faz o Brasil apenas de uma ponte comercial. Mas seria nosso objetivo tentar contribuir para que as empresas, as filiais estrangeiras de empresas transnacionais pudessem aumentar a agregação de valor no país. Bom, e o que fazer? Ficar parado esperando? A gente ficou em 3 anos e meio. Não chegou projeto algum. Aliás, deixa eu até dizer as exceções, né? Chegou um grande projeto de uma empresa japonesa e chegou um projeto de médio porte de uma empresa alemã. Mas, fora isso, o resto são pequenas coisinhas, né? E não que não sejam dignas de nota, mas o importante foram esses 2 projetos de empresas multinacionais. Agora, eu não sei se é sinal dos tempos, não sei se houve alguma mudança, mas há 2 meses atrás eu fui convidado pela primeira vez em 3 anos e meio para participar de um debate durante uma reunião de conselho da Interpharma. Interpharma é a Associação dos Laboratórios Estrangeiros no país. Então estou indo na semana que vem numa roda, numa conversa, né, tentar trocar opiniões com os representantes dos laboratórios estrangeiros aqui no país para ver se a gente consegue articular alguma parceria. Porque esse é um gol não marcado. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aí para... eu não sei se eu contei essa história aqui no outro seminário, mas uma vez o Carlos Salles, presidente da Xerox, ele me contou uma história que vale muito hoje para os executivos de multinacionais. Outro dia um executivo me dizia que conseguiu, há uns anos atrás, pela primeira vez, vender tantos milhões aí para o Ministério da Saúde, num contrato crescente e tudo, e ao mesmo tempo, na mesma conversa, disse que estava perdendo uma fábrica de fármacos para a Coreia. E daí me lembrou uma história do Carlos Salles, da Xerox, que praticava a chamada conspiração do bem. Naquele tempo do Conselho Interministerial de Preços, o Delfim autorizava um aumento, então ele ia no CIP. Daí saía a autorização do aumento e ele recusava. Ele falava, não, eu não quero aumento incondicional.
Como assim? Não, eu quero que você coloque como condição para esse aumento que a Xerox transfira para o Brasil tal tipo de fabricação de produtos aí. Então, digamos, o executivo da multinacional, ele tem dois chapéus aí. Quando ele vai negociar com o governo, ele representa a multinacional. Quando ele vai lá no seu board lá disputar investimento, ele representa o Brasil. Então, digamos, uma ação de diplomacia comercial aí interessante seria criar fóruns fechados. Eu sugeri uma vez isso aí para o ministro Tasso Genro no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e ele falou que não, precisamos colocar em discussão aberta. Eu falei, não, isso é que nem política, você tem que combinar antes. Em que você junta os representantes daqueles laboratórios que já venceram licitações para o Ministério da Saúde e conversa, francamente, que tipo de disputa de atração de unidades aí que eles estão tendo com outros países. E isso aí pode ser colocado como uma condição para a compra dos medicamentos, porque é algo que você vai ter lá a outra ponta lá te monitorando, sabendo até onde que é possível avançar nisso. Eu acho que essa flexibilidade que não passa por manuais e tudo, é que está fazendo falta aí nessa interação, talvez, com não só com laboratórios, mas com multinacionais em geral, porque esse esvaziamento do Brasil em função de câmbio, custo do Brasil e tudo, é algo que agonia também os executivos estrangeiros aí. Né? Deixa eu, antes do Pedro responder, porque assim ele pode responder. Quando eu falei de adesividade, não era a adesividade do banco e das empresas, é a adesividade do conjunto de parceiros que promovem uma política industrial. Assim, veja, eu trabalhei no governo federal, trabalho hoje no governo estadual, e é o seguinte, assim, é muito legal quando você faz um discurso e diz o seguinte, olha, lancei o programa, e depois quando você vai ver lá na frente, olha, qual foi a sua efetiva participação no programa? A adesividade foi muito baixa. Então, enquanto política industrial farmacêutica, a gente já vem ouvindo o discurso de 10 anos e que, efetivamente, você acaba tendo alguns pedaços dela funcionando e não o conjunto, né? Ou para determinados setores daquele conjunto. Quando eu digo o seguinte, olha, o setor de transformação, os laboratórios, eles responderam bem, o setor farmacêutico não respondeu tão bem. O Ministério da Saúde respondeu mal nos 3 primeiros anos de governo, né? Apesar dos instrumentos estarem dados. O Ministério da Fazenda não respondeu, né? Você não teve nenhuma ação objetiva do ponto de vista de política fiscal. E olha, eu não sou produtor de farmacêutico, não estou aqui para defendê-los, mas é o discurso que eles fazem, né? De que assim, é muito mais fácil ele reexportar de lá para cá do que ele vender para a gente. Então, quando eu digo a baixa adesividade, não houve um conjunto. O Proforma 2 parece, e eu acho que a janela de oportunidade está dada mesmo, o Temporão tem essa capacidade de agregação, né, sem ser tiete. Agora, então é o seguinte, o banco faz a lição de casa direitinho, os outros é que talvez não tenham feito tão bem. No que diz respeito por exemplo, assim, veja, você diz, olha, eu tenho 60 milhões de reais lá, no Funtech, que são disputados à tapa. Veja, 60 milhões de reais existe no Fundo Setorial de Saúde que não estão sendo utilizados. De biotecnologia tem 80 milhões. Eu não sei esses números agora, porque eu saí do governo federal faz tempo, então não sei mais esses números. Agora, então você tem um conjunto de coisas que se tivessem adesividade, coerência e mais do que discurso, uma prática efetiva, os avanços seriam muito mais sensíveis e visíveis, principalmente na questão de indústria de base e P&D. Veja, tentando explicar para você, num ambiente onde você tem Operação Vampiro, Operação Ouro Branco, Operação Sanguessugas, você estabelecer, enquanto um gestor, uma política aberta de negociação, você está sujeito a ter o seu telefone grampeado no dia seguinte. Tá certo? Assim, a regra que estabelece é menor preço, mesmo num pregão eletrônico, quando você incita alguém a dar um lance menor, o nego já te olha para o lado assim, e fala o seguinte, você tem coragem de escrever isso no teu e-mail para incitar alguém a te dar uma proposta menor? Veja, a capacidade de gestão negocial do poder público, ela tem se reduzido sensivelmente pela sua não credibilidade
e pela sua incompetência e incapacidade política de ser um ator efetivo com credibilidade nesse aspecto. É claro que os tribunais de contas e os tribunais, o Ministério Público é uma coisa insensível, né? Você pega, e aí assim, em todos os setores, você vai conversar com o Ministério Público sobre a questão da judicialização, eles dizem, isso não é meu problema. Você fala assim, olha, alguém tem que me defender na justiça porque o nego está me obrigando a dar uma coisa que é um absurdo dar. E ele diz, isso não é, o Ministério Público não está aqui para defender a autoridade. Por outro lado, ele diz o seguinte, olha, eu estou aqui para defender o interesse público e a hora que você faz uma fundação pública que age como privada está errada porque a lei não te permite. É uma coisa totalmente insensível do ponto de vista de quais são as alternativas concretas entre céu e terra que te permitam resultados efetivos e que sejam mensuráveis. Então, quando eu digo adesividade, não era o banco emprestou pouco, era os resultados dos atores não foi tão efetivo e evidente quanto é possível que aconteça no Proforma 2. Eu só queria complementar, colocando a primeira pergunta do Nassif, a segunda, a questão dos gastos dos municípios e a capacidade de compra, esse poder de compra de medicamento orçamentário. Os dados do próprio CIOPS também indicam que os municípios menores do que 10 mil a 20 mil habitantes no país são os que mais gastam per capita com medicamento. Isso, logicamente, tem uma razão para isso, porque todo mundo conhece o prefeito e pode ir na casa do prefeito, que é ali na praça central da cidade. Então, a pressão maior, e ele compra, logicamente, da farmácia e drogaria que está ali, então o poder, essa escala diminui. Então, uma questão, porque eu fui diretor industrial da FUNED durante 2 anos e meio, e nós tentamos, Pedro, fazer uma parceria com a Farmoquímica Nacional, de produção de FUNED, Minas Gerais. É um laboratório público do governo mineiro. E fui diretor industrial durante 2 anos. E tentamos fazer uma parceria com indústrias farmacêuticas nacionais. Isoladamente, eu acho que essa questão, quando o BNDES se coloca, da questão da rede com os oficiais, e tem uma participação decisiva do Ministério da Saúde e do Banco de Fomento, aí, né, essa questão toda, se esse caminho for nesse sentido, porque negociar individualmente uma fundação com poder de produção lá limitado e tudo, com um farmacêutico nacional, você faz todo o desenvolvimento daquele produto e tudo, você vai amarrar e vai encontrar alguns entraves sanitários na questão da regulação sanitária, mas a questão do poder de fôlego dessa farmacêutica para oferecer preços competitivos dentro desse cenário indiano e chinês que chove no nosso país é reduzido. Então, essa questão e essa perspectiva de rede, realmente eu acho que tem que se pensar muito nisso, os grandes, FURP, Manguinhos, FUNED, LAFEP, que detém aí 80% da produção oficial brasileira, em termos de números de produção, isso tem que acontecer. E, trabalhando em termos de mercado, o governo mineiro, está aqui o superintendente de assistência farmacêutica do governo Aécio aqui, o doutor Augusto está ali, e recentemente, Oliva, eu acho que vocês têm alguns fóruns que vocês participam conjunto, mas o preço oferecido por indústria transnacional e licitação de medicamentos de alto custo. Eles cobravam 30% a mais por ser em Minas Gerais. O Pestana, que é o secretário de Estado de Minas, chamou e falou assim, mas qual o motivo de você me cobrar 30% a mais do que cobra em São Paulo? Nós estamos tão longe assim de São Paulo para isso? Tem esse motivo? Então, quer dizer, essa questão da credibilidade do agente do ator social do poder público, e acho que aí também Minas paga em dia, tem essa questão governamental, mas chamar esses atores sociais aí, a indústria, e dizer, qual o motivo? Você vai me dizer isso lá no Acre, tudo bem que você pode alimentar a questão de frete e unidade adquirida. Mas pensar isso entre grandes estados, com grande poder de compra e tudo, aí também tem uma questão também de compromisso do outro setor, do outro lado do balcão, com a questão da política pública aí de medicamentos. Só breves comentários. Meu comentário é esse mesmo. O poder de compra, ele só é capaz de ser indutor de uma política se você tiver poder político. E hoje, como você começou a dizer, olha, nós estamos no meio de uma crise em que o poder político não é, evidentemente, o melhor poder, ele é pequeno. Ele é pequeno. Né? Qualquer coisa que eu vou tentar fazer, existe, olha, calma, não é bem assim, vamos licita.
Bom, nós vamos abrir aí as perguntas. Tem um microfone, é só levantar a mão aí para... Bem, meu nome é Davi, sou médico, trabalho na indústria, diretoria médico-científica, acumulando também diretoria de assuntos institucionais, corporativos, governamentais. Quero me parabenizar, estou sempre nesses fóruns e acho realmente muito interessante. Particularmente, vou me ater rapidamente às manifestações do Dr. Ricardo Oliva, pessoa que eu, infelizmente, não mantenho relações mais próximas, não por nada, gostaria muito, e que eu, entretanto, acompanho sua carreira e tenho profunda admiração pelo seu trabalho. Por isso que eu me sinto à vontade em fazer uma pequena contestação. Gostei muito dessa sua fase final também, diga-se passagem, poucas pessoas têm a coragem, quando estão no governo, de falar exatamente o que você falou. Parabéns. Bem, a questão do medicamento, preço do medicamento. Nós da indústria estamos cansados, estou falando em meu nome, não em nome da indústria, de ouvir que a indústria é o vilão de tudo que acontece de errado com a saúde no Brasil. Nós cobramos caros, nossos remédios são caros, nós queremos, enfim, nos locupletar com remédio, essa coisa toda. Você falou, muito propriamente, sobre as várias situações para serem criados modelos, PDI, genéricos, etc., etc. Mas nessas discussões sempre falta uma única coisa, discutir a doença. Eu discordo profundamente, quem sou eu, mas discordo, tenho esse direito, como ser humano tenho o direito de discordar, da posição da OMS e da posição de quem quer que seja, que diga que o remédio é extremamente caro. Pode até ser, sem dúvida, mas dentro de um contexto de tratamento médico, ele não passa de 8% a 10% de todo o tratamento médico. Isso precisa ser refletido. Segunda coisa, vamos fazer um exemplo muito simples, muito primário, Ricardo. Você é médico, como eu, você sabe disso. Se eu deixar, vamos pegar o câncer, somente 30% dos cânceres no Brasil são diagnosticados no estágio 1. Resultado, o que significa isso? Um diagnóstico precoce, um atendimento melhor, significa praticamente a cura da doença e, evidentemente, uma redução do custo de saúde. O que acontece com o serviço público? Nosso serviço público é ruim, é péssimo. O SUS é o melhor sistema de saúde que existe na face da Terra, sem dúvida, no papel. Na prática, está aí as filas. Quanto tempo demora um sujeito entre uma primeira consulta, fazer um exame, retornar com o exame e ser tratado? Isso, de um modo geral, talvez em alguns lugares um pouquinho melhor, mas no Brasil como um todo. É claro que esse sujeito, esse câncer nesse sujeito, vai ser diagnosticado, ele vai cair nos 70%, no estadio 3, estadio 4, é claro que ele vai custar muito mais caro, é claro que o número de medicamentos que ele vai ter que utilizar, realmente a quantidade será mais cara, internação, etc. Quer dizer, o custo. Então, a questão é o seguinte, nós já discutimos, para terminar, nós já discutimos aqui, isso eu falo há 4 anos, em todos os fóruns que eu vou, inclusive nós estivemos juntos agora em Atibaia, eu tive a oportunidade de falar. Eu fico até um pouco complexado, Ricardo Oliva, porque o que eu vou falar agora, eu me sinto às vezes constrangido, porque a impressão que eu tenho é que ou eu estou falando uma grande bobagem, e ninguém tem o cavalheirismo de chegar e falar, Davi, para de falar besteira, ou então, realmente as pessoas não estão me entendendo ou não querem me entender. Eu estou falando o seguinte, se nós quisermos baixar o custo da saúde, não é bater na indústria que é o caminho. Não é. Isso daí é um jogo muito duro, é um jogo covarde. Claro que a indústria tem que fazer sua parte, sem dúvida, foi comentado agora pelo Luiz Marinho, sem dúvida. Agora, não é bater na indústria, nós temos que cuidar primeiro da doença. Eu nem vou falar em medicina preventiva, não vou falar em investimento em PSF, não vou falar em PACS, que isso é tão educação, que isso é tão óbvio. Eu estou falando, além da farmacoeconomia, que todo mundo agora está em moda, todo mundo fala em farmacoeconomia. Economia da saúde. É minha pós-graduação, também falo nisso, já está virando carne de vaca. Todo mundo fala em medicina baseada em evidências. Claro, nós não podemos trabalhar sem isso, mas ninguém fala num negocinho, e você falou aí, você é uma das únicas pessoas que fala, gerenciamento das doenças crônicas. E você as citou. Somente 5 doenças de todo o universo,
consome 75% de qualquer orçamento de prestador de serviço público ou privado do mundo inteiro. Ora, se eu conheço essas doenças, se eu conheço protocolos, eu sei como gerenciar esse negócio, eu vou ter uma redução de custo. Essa é a grande verdade. E, por fim, eu não entendo por que ninguém fala aqui claramente nesse crime que é a escorchante carga tributária, algo absolutamente imoral, criminoso, indecente, que recai sobre os medicamentos. Será que o governo também não vai mexer nisso? É fácil fazer negociação para ganhar CPMF, que não vai para a saúde coisa nenhuma, e esses mesmos 12 bi que o governo está jogando em cima da fazendo negociação para aprovar a CPMF, sabe para onde ele vai? Nós sabemos, todos nós aqui de bom senso, vai para a vala comum, para onde vai todo o orçamento, os 50 bi que a saúde tem. Só isso, obrigado. Deixa eu tentar. Eu acho que você não discordou de nada. Eu não falei não. Da promoção e prevenção, porque nesse momento eu estou fabricando. Então, como eu já tive de todos os lados, eu tive no controle, na ação regulatória, dentro da organização de serviços, e hoje estou fabricando remédio, eu sei o que é apanhar até como fabricante de remédio. Mas eu acho que a gente deixou de ter como algoz a indústria farmacêutica. Eu acho que ninguém mais olha para a indústria farmacêutica e vê isso enquanto o grande vilão. Não acho que seja, não. Acho que existe ainda uma grande dificuldade de sentar para negociar. É o que eu falava para o Luiz Nassif. Assim, veja, é muito difícil. O licenciamento do compulsório do Favinese é um pouco o ícone disso, né? Você olha para a indústria e diz, olha, vocês têm que abaixar, eles dizem, olha, vocês têm que pagar, né? E de repente, quando você vai discutir depois é o seguinte, olha, conversou pouco, se tivesse conversado mais não teria chegado aonde chegou do ponto de vista do licenciamento compulsório, né? Então, eu acho que precisa conversar mais, não resta a menor dúvida, e que existe dificuldade de ambas as partes. Como disse o próprio Pedro, veja, nesse momento, o banco, que a princípio fica parado, ele está indo conversar, né, com todos os setores para poder ser mais um agente articulador de todos eles. No que diz respeito ao serviço ser ruim, veja, não é tão ruim quanto quem não usa acha. Não é. Quem usa não acha tão ruim. Quem está fora não gosta de entrar, mas depois que entrou, acha que é aceitável. Ou melhor, acha que é bom. Fila tem aqui e tem no Canadá. Tá certo? É muito interessante, eu sou médico, trabalhei na central de transplante para ver como é que a gente distribuía órgão e tal, e ver, tem mais fila de hemodiálise aqui do que tem mais fila de hemodiálise do que no Canadá do que tem aqui. Tem mais transplante per capita aqui do que tem lá. E a gente não acha que o sistema do Canadá é uma porcaria. A gente tem que cuidar da doença, também concordo, a gente tem que fazer diagnóstico melhor, etc, etc. Mas eu conversei com um médico, famoso oncologista, que trabalha em um hospital público e consultório privado, e que é o campeão de receita de um determinado produto oncológico por ação judicial. E eu falei o seguinte, eu quero que você seja responsável por fazer o protocolo para esse tipo de câncer. Ele falou assim, já. Falei, tá bom. Só que até lá, quanto tempo? Ele falou, vai demorar uns 6 meses, 8 meses. Falei assim, só que até lá, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar um protocolo que já existe. Ele falou, dá um exemplo. Eu falei assim, protocolo em inglês. Ele falou assim, não, medicina na Inglaterra é uma porcaria. Eu falei, como? Ele falou assim, lá eles fazem uma medicina de pobre. Eu falei assim, qual é o protocolo que você vai fazer? Ele falou assim, um americano. Eu falei, como? O americano não tem protocolo. Né? E ele dizia o seguinte, veja, eu vou fazer um manual, e ele dizia exatamente assim, vou fazer um manual de orientação
para a utilização desse produto da mesma forma que os americanos fazem. Fala assim, você vai fazer uma bula, é qual é? Veja, a gente precisa cuidar do serviço, precisa cuidar da doença, mas precisa cuidar dos atores que estão envolvidos nessas duas coisas. Os médicos privados não são melhores do que os médicos públicos. Os serviços privados são muito melhores? Alguns são muito, mas muito melhores. Mas nós temos serviços públicos que estão muito além da média dos serviços privados. A fila, na questão oncológica, veja, eu aponto esse, o grande problema de futuro é a questão oncológica. Né? No estado de São Paulo, a gente não tem um grande serviço oncológico como tem o governo federal no INCA, enquanto um padrão. Mas seguramente, veja, nós precisamos de ter o conhecimento para melhorar o atendimento ao paciente oncológico na rede intermediária, no hospital geral, que não é bom no público e também não é bom no privado. Bom, eu queria só assim, essa primeira intervenção, eu digo a primeira porque à tarde eu estou no debate e estava pensando comigo, né, que necessariamente devia redirecionar o que falar à tarde, porque está tão interessante. Eu vi assim todas as três apresentações como uma entrada corajosa, porque foi usado aí na selva, nessa selva brasileira, né, desse campo hoje da política industrial e da política de saúde. E só acompanhando os passos de cada um desses apresentadores, estava vendo assim quanta coisa útil no caminho, quanto juntar, na verdade, para construir no final dessa jornada aí uma bela casa, alguma coisa assim. E nos alimentar todos aqui. Então, uma visão que eu tive da mesa, que eu queria, então, transmitir nesse momento também os cumprimentos do Paulo Buzzi e do Carlos Gadelha, ao jornalista Luiz Nassif, pelos convites e tal, e que eu represento a ambos aqui hoje, dizer que eu fiquei pensando nessa questão do título da mesa, que era o papel de compra do Estado, e eu prometo resgatar um pouco de uma conversa que não foi plenamente, eu acho, ainda atendida, embora todos os indícios para isso tenham colocado, e a importância foi colocada também dos instrumentos. Acho que especialmente o jornalista Luiz Nassif colocou a ideia dessa questão do poder de negociação e como é que se dá a interação entre público e privado na área de compras como um grande possibilidades, e ao mesmo tempo o Ricardo colocou as dificuldades. Quer dizer, nós temos na área pública uma dificuldade muito grande, e a gente, quando dizem que é corajosa alguma coisa que a gente está fazendo, na verdade, seguir algum impulso do que é melhor na gestão da gente, né? Deixando de pensar um pouco nos TCUs, nos CGUs, nos ministérios públicos e tal, e achando que esses são percalços intransponíveis, que no sentido, eles vão acontecer de qualquer maneira. E se vão acontecer de qualquer maneira com o gestor público, é melhor ignorá-los. E fazer as coisas como devem ser feitas. Eu acho que esse aqui é o ponto central do que seria o considerado corajoso. Simplesmente a gente ter o senso claro da responsabilidade social do que a gente faz, por ser um órgão público, e, portanto, implementar o que existe nas leis. Então, eu queria só falar esse ponto, então, sobre essa questão. Eu vou fazer com essa coisa aqui, eu acho que o doutor Davi lembra uma coisa de médico, sempre a gente tem uma referência. Eu acho que analisar o que se passa na área industrial brasileira do setor farmacêutico, e especialmente o que se passou, o que se passa hoje, é um reflexo particular, eu sei que ao longo do tempo, mas muito particular dos últimos 10 ou 15 anos. Nos últimos 10 ou 15 anos, queimaram a superfície da pessoa. Tiraram a pele. A pessoa, o indivíduo, está exudando seu soro, tudo que tem. A morte anunciada. Os mecanismos internos não são capazes de restabelecer a homeostase, e o paciente está destinado à morte. É a questão da percentual, no fundo, de retirada dessa coisa que individualiza alguém, que é capaz, portanto, como ser social, está interagindo todo o tempo, mas, ao mesmo tempo, preservando a sua individualidade. Isto foi a abertura comercial brasileira, como país. Tiraram a pele do país. Tiraram a pele nos últimos anos de modo
que a gente não tem como sustentar com políticas internas exclusivamente de estímulo, com financiamentos, etc., o que já perdeu. E é evidente que, eu não dizia que ainda não temos 60% queimado, na verdade, queimamos quase tudo, que a nossa não capacidade de resposta industrial, na forma química particularmente, que se falou aqui, é resultado disso. E as ações têm que ser urgentes e que tem que ter clareza, menos da aliviar impostos internos, porque os impostos internos são consequências exatamente desse processo. Está aí a dívida externa, etc., tudo que a gente tem. Esse processo de perdas é que exige da gente um esforço interno, inclusive tributário, muito alto. A gente tem que reverter essa equação para poder trabalhar com a política industrial brasileira. A questão é restabelecer a pele. Olhar melhor as políticas tarifárias e aduaneiras. Senão, não há como competir com o chinês ou competir com o indiano nesse momento. Não há como. Com o dólar como está, eles têm todos os incentivos para mandar para cá e a gente não tem instrumentos de proteção da economia. Então, era só dizer isso. Eu acho que a questão do poder de compra do Estado tem que estar articulado com políticas, como todos aqui afirmaram, mais abrangentes, que envolve tanto a questão tarifária, não são só, embora importantes, os estímulos financeiros, tudo que a gente puder dar, de juros baixos, etc., que naqueles juros realmente era impossível, também outros dos elementos da nossa política, e a gente restabelecer, portanto, eu diria que essa coisa bela que eu acho que o Temporão trouxe para todos nós, fechando um pouco as ideias que a gente tinha, é que, basicamente, tem que ter uma associação virtuosa entre políticas sociais e políticas econômicas, onde um não está competindo com o outro, os dois estão trabalhando no mesmo sentido, para o desenvolvimento, para emprego, para a saúde, para tudo ao mesmo tempo, em cada ação, e descobrir cada ação qual que tem maior rendimento, seria o nosso momento agora. Eu queria fazer meu nome é Flávio Vormitag, sou da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e estou como diretor médico da Schering-Plough. Em primeiro lugar, parabenizar o Luiz Nassif por mais esse evento, que já é um sucesso só por essa mesa, independente do que ainda vai acontecer, e os apresentadores de Marinho, Oliva e Pedro Palmeira, pela objetividade das suas apresentações. Eu vi o Luiz Marinho e o Ricardo Oliva falarem bastante da judicialização da assistência à saúde e das ações judiciais para conseguir medicamentos, e que isso tem um impacto bastante grande. E a gente já ouve isso já há algum tempo, já até ouvi expressões como quem faz política de saúde no Brasil é o Poder Judiciário, e não mais o Poder Executivo. Então, essa questão tem acontecido já há alguns anos. Evidentemente, isso não tem simplesmente o poder, isso não acontece por capricho, né, da classe médica, evidentemente, mas talvez até porque as listas de produtos de alta complexidade e alto custo são atualizadas de forma muito lenta, e a última lista já tem mais de 2 anos que foi atualizada. Os mecanismos para atualização não são muito claros, existem aquelas chamadas públicas de sugestões que são feitas e não se tem notícia do que acontece. E, evidentemente, isso tem a ver com a política de incorporação de tecnologia, que foi bem comentado. Então, isso, obviamente, é uma coisa bastante complexa. No entanto, a minha dúvida é o seguinte, tirando os exageros e os absurdos que a gente vê, de pontuais, de medicamentos que não têm o menor sentido, ou importados, ou até, eu estive comentando agora com o Nassif, estive numa audiência pública no Senado há uns anos atrás, e a secretária de Saúde de Belo Horizonte dizia que ela poderia sair de lá e ir direto para a cadeia, porque havia uma ordem judicial, um juiz que determinou que qualquer produto aprovado no FDA tinha que estar no estado de Minas Gerais uma semana após a aprovação do FDA. Né? Então, tem absurdos de todas as ordens. O ponto é o seguinte, efetivamente, é possível mensurar qual seria a porcentagem que essa judicialização representa dentro dos gastos de saúde pública com medicamentos? Porque a gente vai falar muito do impacto disso. Eu gostaria de saber se existe uma dimensão. E já a segunda pergunta mudando um pouco, é a questão da qualidade dos medicamentos, que é sempre, evidentemente, uma preocupação de todos. E eu acho que a atuação da própria Anvisa, nos últimos anos, vem no sentido de trazer melhoria da qualidade da assistência farmacêutica, dos medicamentos, etc. E eu também ouvi há alguns anos atrás, na época, o presidente da FUNED, acho que o Beto, né, Carlos Alberto, que na época também era, não sei se ainda é presidente da UFOP, comentando que, acho que na época ele era...
ele comentando que cerca de 50% das matérias-primas compradas pelos laboratórios públicos, através de licitação, como é obrigatório, eram de qualidade insuficiente para a produção e eram rejeitados. Então, 50% dessa matéria-prima era rejeitada, ainda bem que era rejeitada, né, porque qualidade insuficiente. E então eu pergunto assim, como é que eu imagino que seja bastante complicado para o laboratório público, que só pode comprar por licitação, manter o seu padrão de qualidade de uma forma constante, até pela questão de ter que mudar praticamente fornecedores a cada compra, né? Então, como é que isso é administrado? E a última pergunta é em relação aos genéricos, que, independente de qualquer tipo de análise outra, a questão da implantação dos genéricos no Brasil, pelo menos, trouxe um avanço na qualidade, porque obriga a teste de bioequivalência, né? Então, do ponto de vista teórico, há uma maior qualidade. Os laboratórios públicos, eu então vou perguntar ao Ricardo Oliva, quantos genéricos você já tem em produção na FURP? Ou assim, só para ter uma ideia de como é que isso vem ocorrendo e se vocês têm um planejamento para, idealmente, imagino, né, ter toda a linha certificada nesse aspecto. Obrigado. Eu vou tratar do tema aí, vou começar pela questão da judicialização e elenco. Bom, com certeza, eu acredito que revisão de elenco e ampliação de elenco de alto custo excepcional, essa coisa tem que ter... Essa revisão de elenco, de um modo geral, não só de alto custo, como todo o elenco nacional, de município, estado, governo federal, o que é financiado pelo sistema, tem que ser de caráter permanente. E de caráter permanente e com as comissões realmente capacitadas para isso, considerando todos os parâmetros de eficácia, segurança, necessidade, etc. Quando você coloca a questão da pergunta se é possível mensurar, sim. Por exemplo, quem poderia até responder essa pergunta melhor está aqui o superintendente lá de Minas, que ele vai dar o dado oficial aqui agora. Mas você até separa a judicialização, pelo menos lá no estado de Minas, que eu acompanho mais de perto, você tem a judicialização só para a área de medicamentos e para outra toda a parafernália no bom sentido da saúde. Órtese, prótese, leite em pó, sabonete Dove, porque isso cai nas questões judiciais, né? Shampoo Johnson e por aí vai. Todo esse tipo de questão. E, se não me engano, o doutor Augusto, se quiser me corrija, mas eu acho que o que comprometeu do orçamento de Minas, que gastou ano passado recurso próprio do Tesouro Estadual, foi por volta aí de 250 milhões de reais, e só a judicialização em medicamento foi 10% disso aí. Correto, né? Então, foi 10% já em judicialização, com a previsão pelo próprio Pestana, que é o secretário de Minas, que é economista, e nós tivemos uma reunião com ele semana atrasada e tudo, e ele disse que a tendência disso é crescer 15% ao ano, enquanto não resolvemos algumas questões cruciais no país. Está aí o projeto do Tião Viana, essa questão toda de regulamentar para o protocolo, para lá. Eu acho que isso pode resolver em parte a questão. Mas o que a gente precisa no país é discutir uma questão de uma legislação específica para a política de medicamento e assistência à saúde. Nós temos uma portaria vigorando no país de 1998, que é a portaria 3916. Nós não temos um poder de lei, uma discussão dentro do Congresso Nacional, né, que aí sobre o caráter de uma legislação mais abrangente sobre a questão da política de medicamento, tudo que poderia detalhar responsabilidades, deveres, direitos de todos os atores sociais envolvidos na política de medicamento. E aí a questão da produção e tudo, o Oliva que está acompanhando isso mais de perto. Aí deixa eu só dar um pitaco aí nessa questão dos remédios essenciais. A gente está fazendo um pouquinho, eu acho que o próprio Ministério, outro dia entrevistei um ministro, está fazendo um pouco que nem macroeconomista, analisando os grandes agregados só. Né? Eu vou contar só um caso familiar aí de um primo que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. A neta foi fazer um transplante de medula e tinha um medicamento que era essencial, a questão de vida ou de morte. O laboratório, ele tinha, por falta de demanda, ele tinha cancelado o registro na Anvisa. Ele deu sorte porque um colega físico dele dos Estados Unidos, por acaso, estava tomando conta lá da compra de remédios lá em Nova York, comprou o remédio, veio dos Estados Unidos, foi até Curitiba e entregou o remédio lá, senão a menina teria morrido. Então, acho que é importante entender, separar um pouquinho. Aí, quando eu conversei com o ministro, ele deu vários exemplos aí, absurdos aí, de gastos aí, de shampoo que não dava
alergia e tudo mais, mas isso aí eu tenho a impressão que é espuma, porque o valor desses produtos não essenciais, eu não sei se é tão relevante. Agora, de que maneira que se dá para definir o direito à vida aí, e separar da frescura aí, do produto supérfluo? Eu acho que é um ponto que não dá para jogar o grande agregado simplesmente aí, né? Eu não entendi, Augusto. Vocês gastaram 25 milhões de reais em ação ano? A gente gasta isso por mês. O Paulo gasta isso por mês. E vem dobrando ano a ano. Veja, Nassif, a judicialização é muito difícil de discutir nos casos individuais. Muito difícil, mas muito difícil. Porque é aquela coisa da atitude heróica. Né? E se dá certo, tudo bem. Se não der certo, infelizmente não deu. Ninguém nega o direito à vida ou o direito à atitude heróica e à individualização da assistência no limite. Como médico, não posso discutir isso. A grande questão é o que você coloca enquanto padrão para atendimento, e o melhor padrão, não estou dizendo um padrão aceitável do ponto de vista do financiamento, mas o que é o melhor padrão e que eu, de alguma forma, vou garantir. Veja, fazer atualização de lista de medicamentos excepcionais, e que se chamam medicamentos excepcionais por uma característica de um despacho que o INAMPS dava no processo, excepcionalmente autoriza o fornecer. Né? Eles viraram excepcionais. E aí é um termo ruim, porque parece que ele é o melhor, ele é excepcional. Não é. Né? Não é excepcional porque ele é o melhor, é porque é autorizado. E aí é o seguinte, assim, não adianta mais a gente ficar discutindo isso só com um manual de orientação de prescrição e que não sejam protocolos efetivos. Não dá para fazer isso. Seja porque custa muito, seja porque custa pouco. Né? Veja, os tratamentos, eles... É que, se eu for dar exemplo, assim, você pode usar uma medicina baseada em evidência que dá 90% de sucesso, tá certo? E o sujeito... vou dar um exemplo legal. Diabetes tipo 2, tá certo? Velhinho, diabético tipo 2. Droga inicial. Insulina de ação leve. Aí você fala assim, não tem protocolo que aceite isso enquanto a melhor prática. Tá certo? Vai tomar NPH? Vai ter que tomar NPH como primeira opção. Esta é a lógica da melhor evidência. Mas, coitada da velhinha de 80 anos, ela vai ter que... Vocês entendem isso? Não dá para tomar uma insulina, outra que não seja essa. E aí, veja, mas esta velhinha tinha que ser. Too sorry. O serviço tem que dizer, sinto muito, não é. E aí eu queria comparar isso, né? Ficou o seguinte, se a mulher for no centro de saúde hoje, no município de X, e não tiver anovulatório, ela vai na farmácia popular, paga R$1 e tem. Quando ela poderia pagar 2 na farmácia, porque é baratinho o anovulatório hoje. Se eu chegar hoje no CRT AIDS e disser o seguinte, assim, eu quero esse produto, não tem, está faltando. Eu dou, mas está faltando. Se eu for na farmácia popular, eu não consigo comprar de jeito nenhum. E experimenta vender ele baratinho na farmácia popular para ver o que acontece. Vão dizer o seguinte, assim, estão vendendo os medicamentos do SUS para os pacientes que podem comprar. Isto pode ou não pode ser uma opção? Você já deu a opção para a mulher. E veja, as notícias estão lá no jornal. Estava no jornal essa semana. Que o governo comemora que o remédio que mais vende, que mais cresceu a venda na farmácia popular é anovulatório. Veja, isso é comemorável, isso é discutível. Senta e vamos discutir. O que é de excepcional que, se eu quiser, eu posso pagar? Pelo menos uma parte. E não ficar recebendo de graça. É possível ou não é possível? A gente está dando insumo no estado de São Paulo para 100% dos diabéticos. Tira e medidor. Tá certo? Tem nego que joga tênis comigo e que paga R$600 por mês de clube e que entra na fila para pegar.
e dizer, eu gostaria de pagar um pouquinho, mas já que tem de graça, eu pego de graça. Então, veja, ou a gente discute o que é excepcional, o que é alto custo, o que é protocolo, o que efetivamente vai diminuir a ação. Eu acho que o copagamento vai diminuir a ação. Muitas das pessoas vão ter vergonha de entrar numa ação se ele tiver a oportunidade de pagar metade e o governo pagar a outra metade. Quer dizer, eu acho que tem uma série de coisas que estão sendo passadas, e aí veja, precisa lei, precisa... O sujeito fez a farmácia popular por cima da lei e ninguém chiou, porra. Ninguém foi fechar a farmácia porque ela está cobrando do remédio que eu, Secretaria de Estado de Saúde, dou de graça na farmácia do lado. Inclusive orientado para não ser do lado. Mas assim, veja, eu não estou criticando porque fez, eu estou criticando porque que a gente não sente e não discute isso de uma maneira objetiva, as formas e alternativas de fazer. E aí a gente fica discutindo a PEC 29 e a aprovação da CPMF com a PEC 29, sem discutir o quanto disso efetivamente é necessidade, que poderia ter gastos mais efetivos e melhor realizados do que por ação judicial, para dar fralda, para dar escola particular para autista, né? Para não ser atendido no serviço público, porque ele é ruim. Né? Então, veja, é extremamente complicada essa coisa se não tiver um debate profundo sobre cada um desses temas. E a outra coisa é, fazer inovação vai ser difícil. Por quê? Porque a lei de inovação já está aí. E ela é uma parceria. Ela escreve lá, a lei de inovação diz, é uma SPE, uma Sociedade para Propósitos Específicos Público-Privado. E a dificuldade, o Eduardo estava falando, da gente, enquanto setor público, seja por... As universidades têm mais facilidade e não precisam da lei de inovação para fazê-lo. Mas os institutos de pesquisas e os serviços públicos têm uma enorme dificuldade de utilizar a lei de inovação. Por quê? Porque as pessoas dizem que você precisa licitar a lei de inovação. É uma maluquice. Quando está escrito lá, é não licitável. Aí você diz, olha, eu quero fazer inovação com ele. Por quê? Porque ele é o melhor nesse momento que eu identifico para fazer uma inovação. E não é inovação tecnológica só, não estou falando de produto inovador. E isso vai durar 5 anos. Está me enganando. Isso não é possível ser utilizado a lei de inovação. Licita a transferência de tecnologia para ver quem vai te transferir a tecnologia mais barata. Genérico. Veja, no fundo, todos os nossos produtos hoje são equiparáveis a genéricos na medida em que você tem que fazer todas os testes de biodisponibilidade, principalmente para aqueles de janela estreita. Ou seja, nós devemos renovar todos os nossos registros nos próximos 2 anos. Já temos o quê? 60% já registrados na regra de bioequivalência e biodisponibilidade. Como é que a gente faz? Soa o pão que o diabo amassou, para comprar matérias-primas que sejam equivalentes. Ou a gente perdeu a competitividade, por quê? Porque a cada matéria-prima eu faço uma equivalência diferente. Essa é a forma correta de proceder dentro da base legal. E melhor, hein? Eu pago todos os meus testes de bioequivalência feitos em todas as universidades que receberam o investimento da Anvisa para fazer o investimento para fazer bioequivalência. Pago o preço de mercado. A FURP, a FUNED, Kegel, todos pagam preço de mercado para cada teste de bioequivalência, o que significa para nós hoje uma despesa de 2 milhões a 3 milhões ano. Não é que paga. O investimento foi feito com recursos da Anvisa. A Anvisa, para garantir uma política de genéricos eficaz, investiu bastante nos 3 primeiros anos da agência na infraestrutura dos laboratórios, e que estão, a maioria deles, dentro de instituições públicas, universidades ou serviços públicos. E eles, para fazer os testes de bioequivalência, cobram. Né? Cobram do privado, como cobram de mim também. É só para dizer que eles fazem menos, pagam o preço, eu faço mais vezes, pago o preço e pago o preço de mercado. Assim, não existe norma regulatória que atenuou a vida dos laboratórios públicos. A gente está sofrendo muito mais para cumpri-las do que o setor privado. Bom, queria agradecer muito aí
A exposição foi uma manhã muito rica aí, acho que vamos ter bastante elementos aí. Vamos fazer agora um intervalo e voltamos às 13 horas, então. Muito obrigado.